é abrir a mente e evoluir o ser. Na realidade, quando nós fazemos uma análise sobre nós mesmos, nós verificamos que a nossa capacitação em matéria de cérebro, e não poderia ser de outra maneira, ela não pode ainda ser plena, né? A nossa mente não pode se manifestar no nosso cérebro de uma maneira plena, por uma razão muito simples. Nós estamos num processo evolutivo que nos permite avanços significativos, mas não do nível que nós vemos em alguns espíritos, né? Se referindo à nossa doutrina, um dos exemplos que nós temos é Chico Xavier, cuja utilização, o cérebro dele não foi estudado, mas nem era necessário se fazer isso, por conta de que a capacitação mental do espírito, o potencial espiritual, precisa de um elemento para se manifestar. Esse elemento da manifestação no corpo físico é o nosso cérebro. Obviamente, nós vamos ver a condição que nós temos e podemos utilizar, e até mesmo não é que se deve, né? Mas pode se colocar dessa maneira, e aquilo que por vezes nós permitimos nos limitar. Então, de uma maneira mais objetiva, nós não somos limitados, nós nos limitamos. Claro, nós não podemos pegar, expedientes que estão muito além, mas não existem pessoas, a não ser que haja uma enfermidade, que sejam limitadas. Existem pessoas que, por vezes, se deixam limitar. Nós vamos trazer um exemplo aqui para as nossas reflexões. Acho que muita gente que está aqui presente já deve ter ouvido falar desse cidadão, né, do Claude Hopkins. Esse cara foi considerado um gênio na época dele. Ele era um publicitário, e você pode ver que o período de existência dele foi de 1866 a 1932. Em 1900, um amigo do Claude chegou para ele e disse assim: eu tenho um creme dental que é algo assim fabuloso para o business que eu estou me propondo, porque nós vamos ganhar milhões de dólares. Imagine que na época, 1900, nós vamos ganhar milhares de dólares, talvez milhões de dólares, por esse produto que eu acabei de assim, inventar, né? Um creme dental. E o Claude, por diversas vezes, disse: olha, eu não tenho tempo para creme dental, porque ele já estava ganhando dinheiro com outros produtos, principalmente por um produto que talvez você possa consumir, que se chama aveia Quaker ou Quaker, se você preferir. Né? A massificação desse produto nos Estados Unidos, principalmente, e depois foi para o mundo, se deu através de uma campanha publicitária desse sujeito, entre outros produtos. Mas esse, particularmente, ele dizia o seguinte: olha que coisa simples, você terá muita energia se você comer aveia Quaker todos os dias pela manhã. Sim. Não é uma propaganda simplória? Mas você percebeu? Todos os dias pela manhã. Entendeu a sacada? Que também é simplória, mas foi ele que colocou e pegou, né? E o amigo insistiu várias vezes. O cara insistiu várias vezes e ele não queria. Bom, mas aí, como o sujeito era muito insistente, né, que a gente costuma chamar de chato, e quando na realidade ele era insistente, ele fez o seguinte: ele começou a estudar o assunto sobre cremes dentais, sobre problema em relação... E ele não descobriu, porque já havia sido descoberto, que a gente tem, todos nós temos, e ele chamou de película, que se chama mucina, que é algo natural em todos nós, que se você passar o dedo na frente dos dentes, você tira ela, se você comer uma maçã, você tira, ou se você escovar, você tira. É natural, é orgânico. Mas o que ele fez? Ele chamou a mucina de película. Parece bobagem, mas não. Ele, chamando ela de película, ele disse o seguinte: você está vendo aqui a propaganda da Pepsodent, né?
que dava aí, fazia uma chamada interessante, porque os americanos não tinham o hábito de escovar os dentes. Só 7% da população americana da época escovava os dentes. Tanto é que na Primeira Guerra Mundial, os oficiais americanos diziam que o fato da dentição dos americanos é que, na verdade, colocaria em risco nacional o país. Porque os jovens, todos os soldados alistados, todos eles tinham os dentes apodrecidos, para se ter uma ideia. Por isso o comentário. E as pessoas não tinham o hábito de escovação de dente. Então o que ele fez? Ele criou uma deixa. Você, usando Pepsodent, você tira a película da frente dos seus dentes através da escovação. A deixa era a película, que é natural, e que ele não tinha descoberto, que já tinha sido descoberto há um tempão. Mas qual ele fez? Ele colocou a rotina. Se você escovar, os seus dentes vão ficar brancos, lindos. E aí artista de cinema, etc., começou a aparecer com os dentes lindos. A propaganda do garoto começou, interessante, né? Começa a propaganda. Opa, avançou. A propaganda do garoto aqui, ó, ele mostra um garoto, né, com um sorriso bonito, etc. Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a situação? Não está andando. Parou de andar aqui. Andou. Aí, o que tem a ver com a questão de espiritismo? A gente já chega lá. E qual é a recompensa nesse processo? A deixa tem película, a rotina tira a película, a recompensa, sorrisão bonito, né? Isso é chamado de loop do hábito. Você criou um hábito. Você faz isso e ponto. Só que tinha uma coisa na Pepsodent. Tinha ácido cítrico. O ácido cítrico dá uma sensação de ardência na boca. E essa sensação tem uma relação com a higiene. Olha como funcionam as coisas. Quando você vai comprar um produto, presta atenção como funcionam as coisas para te induzir ao hábito do consumo. Percebeu? Você só acha que os seus dentes estão limpos porque você tem a sensação da ardência, e tem uma outra coisa que eles fizeram. Colocam produto que espume bastante, porque a relação está entre a sensação agradável da ardência e do volume de espuma, que nós não precisamos, mas faz com que nós criemos um hábito. E a gente passa a ter como recompensa o sorriso bonito. Não é desse jeito? Esse é o loop de criação de um hábito. A gente passa a agir automaticamente. Não é? Está vendo por que a gente fala mal da vida alheia? Porque chega um determinado momento que automatizou. Não estou falando mal da vida alheia, pode ser qualquer outra coisa. Tem uma deixa, é a atitude de uma pessoa, que a rigor é reflexo, por vezes, na grande maioria, reflexo meu nela. Aliás, na grande maioria não, é o ponto que eu não gosto em mim e que inconsciente eu vejo nela, né? Não tenho consciência dele, eu vejo na pessoa, essa é a deixa. Né? Qual é a rotina? Né? É falar ou pensar. Né? Você está falando do mesmo jeito, e qual é a recompensa? A satisfação em ter malhado a figura, em botar descrédito na pessoa. Tem como quebrar essa estrutura? Tem. Tem, e tem de uma maneira que não é algo, é algo consciente. Tem como quebrar essa estrutura. Usando o quê? O que a gente diz e chama de livre-arbítrio. Usando o livre-arbítrio e trabalhando com uma questão que é natural em nós, cujo nível de recompensa é absurdo. Deixa.
Jesus. Quando você lembra de Jesus, essa é a deixa. Você lembra o quê? Pode falar, porque a gente está em pouca gente, dá para falar. O que você lembra? Quando você, amor, bondade, perdão, carinho, respeito. Você não lembra isso? Respeito pelos pais, respeito pelas pessoas, amor pelos pais, dedicação, não é? Fantástico. Você tem, cada um de nós pega num ponto que é mais significativo. Para uns é o respeito, para outros é o amor, para outros é o perdão, para outros é a bondade, mas toca. Essa é a deixa. Qual é a rotina? Sim, é a ação no bem. Fazer o bem. Do jeito que você quiser. Fazendo prece pelas pessoas. Vibrando, desejando amor, desejando paz pelo planeta, para as pessoas, para a humanidade, saúde para as criaturas. Olha a rotina. Qual a recompensa? Você se sente muito bem. Por que você se sente bem? Porque isso é natural em você, em mim. Porque nós somos do bem. Nós somos aquilo que a deixa, né? Ou seja, aquilo que nos chama a atenção. Jesus, respeito. Faço o quê? Uso de respeito para com as pessoas. Me sinto recompensado por quê? Porque está em mim, está em nós a condição de respeitar os outros, de amar as pessoas, de perdoar, na condição de essência em pleno desenvolvimento. Nós criamos o hábito, nós exercitamos de maneira consciente. Não mais somos levados. Temos consciência sobre. Por isso que determinado produto, quando você analisa, você não entra no embalo. Se você entrar no embalo, você faz exatamente aquilo que os marqueteiros como eu querem que você faça. Que você consuma. Que você, não é verdade? Até porque se você não consumir, a economia não gira. Nós não estamos falando de vício, de enfermidade do consumismo. Todos nós somos consumidores, nós precisamos consumir, né? Senão a gente não se alimenta, não se veste, não se calça, não mora, etc. Nós não estamos falando de doenças, estamos falando de naturalidade. Mas para quebrar as estruturas desse hábito, nós temos a indicação de Jesus. Por isso que ele falou a respeito da gente se vigiar e de nós orarmos. Para quebrar as estruturas que nós nos permitimos implantar ao longo do tempo pelo uso do livre-arbítrio. E o uso do livre-arbítrio, implementando aquilo que a gente trouxe, tá? Não está complicado isso, tá? Implementando o exemplo que nós trouxemos, que você vê que é um processo que leva a pessoa a agir mecanicamente, não é? Vamos repetir? Tem película, que é natural. Todo mundo tem. Você faz assim, pá, tira. Você fez um bochecho com algum líquido, tira. Né? É natural. Escovação, ácido cítrico, outro produto para espumar. Recompensa, dentes limpos, bonitos. E a sensação do ardido é a sensação da limpeza. Você só acha que está limpo porque espumou. Claro, não funciona com todo mundo, mas funciona com a maioria esmagadora das pessoas. Porque espumou e porque está ardidinho. Então o ardidinho matou as bactérias, ou seja lá o que os germes, e espumou, limpou bem. Tanto é que eu comprei um creme dental que não espuma, que não me faz sentir que limpa tão bem. Que é uma marca necessária para quem tem sensibilidade, né, alta. Não é verdade? Mas ele não espuma tanto, porque ele não precisa espumar. É isso, né? Para fazer com que a coisa aconteça. A higienização e o processo de dessensibilização aconteça. A gente se implementa, percebe? É livre-arbítrio.
quando nós começamos a prestar atenção em nós, quando nós começamos a fazer o processo de vigilância, né, nós começamos a ver como nós vamos usar o nosso livre-arbítrio. Então, nós já percebemos de longe que o livre-arbítrio é um ampliador de capacidade mental ou um limitador de capacidade mental. Quem nos limita em relação à vida é o nosso livre-arbítrio. Quem amplia a nossa capacidade é o nosso livre-arbítrio. Através do quê? Do gerenciamento dele, da vigilância, da oração, da autoanálise. Está te fazendo sentido? Quanto mais eu uso o meu livre-arbítrio de uma maneira inadequada, mais eu me limito. Quanto mais eu uso ele de uma forma consciente, vigiada, mais eu amplio as minhas capacidades. Porque o cérebro tem como assimilar esta ampliação. Querem ver um exemplo? Todo mundo deve saber, deve conhecer essas passagens, não era só dele, mas é dele também. Mas existiram ou existem espíritos reencarnados que também as possuem, que é de ler pensamento. Né? Chico Xavier lia pensamento do jeito que você está me ouvindo, como se fosse palavra articulada. Uma de tantas, foi, porque a pessoa depois declarou, ele era dirigente de uma casa espírita e ele foi lá para ver o Chico, quando o Chico ainda atendia às sextas-feiras, que formava-se as filas, ele atendia caso a caso durante o dia. E durante o dia, quem conhece o Triângulo Mineiro ou daquela região, sabe que o verão ali é para não botar defeito. Né? O verão ali, a gente ia para o centro do Chico, você fica parado à noite, o suor escorre assim pelo braço e pinga. Né? Porque quando é para fazer calor, porque você já vai treinando para ir para o purgatório, né? Porque você já sai, vai para o purgatório, diz, beleza, né? Tranquilo, tô dentro, porque eu já conheci Uberaba, Triângulo Mineiro, é por isso que o pessoal mineiro, eles vivem em paz, o mineiro vive em paz, porque com aquele calor miserável tem que estar na paz, né? Tem que estar bem. E aí o sujeito estava aquele calor miserável, 3 horas da tarde, o Chico sentado num banco, atendendo um a um, de paletó, inclusive, etc. E o cara pensou, esse calor insuportável, esse o Chico parecendo um sapo gordo, sentado aí, e demora com as pessoas, e ele demorava com as pessoas porque ele captava o pensamento de gente que estava muito impaciente, aí ele demorava mais. Uma das vezes eu estava na fila com um amigo, e aí a gente estava, a mulher disse assim, Chico, eu estou recebendo mensagens mediúnicas de receita de comida. Aí um olhou para o outro e disse, bom, só faltava mais essa, né? Receita de comida para gato. Aí ele virou-se, claro que ele captou. Porque a gente estava longe, deu para ouvir porque ela falou alto. Aí ele disse assim, não diga, dona fulana, eu tenho muitos gatos, eu gostaria de saber a respeito do assunto. Aí a mulher se encheu, né? Olha, eu recebo isso, aquilo. Então vamos fazer o seguinte, eu gostaria de anotar uma delas. A gente querendo morrer na fila, e ele anotou a receita que a mulher ditou lá para ele, que tinha recebido mediunicamente de comida para gato. Por quê? Está com pressa? Está ansioso? Espera um pouquinho mais. Exercite paciência. Nesse caso, quando o sujeito chegou na vez dele e sentou, ele disse, ei Chico, como é que você vai? Ele disse, eu estou indo, assim como um sapo gordo, mas eu estou indo. Para isso acontecer, o cérebro está aparelhado para tal, o nosso também. E o que faz com que
nós não tenhamos ainda essa possibilidade, é que o livre-arbítrio, no nosso processo evolutivo, não teve uma utilização sempre de acordo. Não é genial? Você quer melhorar? Claro que você quer. Eu também quero. E o que a gente tem que fazer? Padronizar o bem. Que é complicado, né? Habituados a agir de determinada maneira, a olhar o outro às vezes já com recriminação, né? Refletir no outro aquilo que eu não gosto em mim, fazer comentários, isso é tudo infelicidade, né, pessoal? Fazer comentários desagradáveis é infelicidade. Olhar o outro, né, com o olhar de quem está fuzilando, isso é ser infeliz. Reclamar de tudo é ser infeliz. Então essas estruturas que parecem ser insignificantes, elas funcionam por acúmulo. Elas vão se acumulando. Então a deixa o trânsito parou, a deixa é a parada do trânsito, ok? Para quem vai para Miami todo dia de manhã, sabe o que eu estou falando, né? Então a deixa parou. Eu coloco uma rotina, né, porque eu reclamo. Deixa, parou, reclamo. A compensação qual é? Fazer mal para o meu organismo, né? E contrário, me estressar. E eu faço o quê? Eu fecho o circuito de novo, reclamo, e a coisa roda desse jeito. E eu não sei por que de repente eu tenho gastrite. Gastrite virou úlcera. Você viu? É acúmulo. Faz agora o seguinte, pega um pacote do hoje e vai para trás. Em relação ao livre-arbítrio, vai para trás. A gente vem acumulando coisas. Estar na condição que nós estamos hoje é de gente vitoriosa. Apesar de um ou outro vir com uma conversinha fiada, né, de desmerecimento das pessoas, falar de espírito atrasado. A limpeza já começou, hein? A limpeza já começou. Olha aí, ó. Aí, ó. Tá tirando quem não presta. Vai acabar ficando ninguém aqui, né? Vocês, evidentemente. Eu devo ir rapidinho para o planeta para dar aula para macaco. A limpeza começou. Eu já queimei mais da metade da reencarnação. Vou fazer 66, nego. Já estou no lucro, né? Porque já consegui chegar aqui. É o lucro de gente idosa. Ô tio, você está velho, hein? Mas eu cheguei aqui. Você eu não sei, não. É a única vingança que eu tenho. É a única vingança que eu tenho. Não tenho mais nenhuma, né? Vou dizer o quê pro cara? Tenho experiência, você não tem. Já não convence mais. Mas o fato, percebeu? É de conquista, de vitória. A gente está fazendo isso, ampliando a base. Então o nosso cérebro físico vai continuar, vou pegar o texto, sendo proporcional na expansão do fator de liberdade da atuação da mente, ao que tivemos como dever realizar ainda no campo da inferioridade de sentimentos, limitando nossa percepção e, consequentemente, acesso aos novos e significativos voos para que a mente humana está apta a realizar. Percebeu tudo aquilo que nós falamos sobre a questão do livre-arbítrio? Está aí. Usa o livre-arbítrio adequadamente, que a gente tem capacidade para isso. Amplia, porque o cérebro está capacitado, amplia a nossa capacidade mental. E aí a gente vai ficar maravilhadas conosco mesmo. Você vai se maravilhar consigo mesmo. Você vai se surpreender daquilo que nós todos somos capazes. Utilizando do quê? De um processo que não vai ser uma rotina inconsciente, será consciente. Deixa Jesus, rotina, fazer o bem. Compensação, ampliar a minha capacidade sobre mim mesmo, os potenciais que eu tenho,
né, vão florescer cada vez mais. Eu fecho o circuito na deixa com Jesus, e isso é consciente, né? Eu não sou inconsciente numa questão de consumista, né? Eu não entro nesse loop. Eu faço isso acontecer em mim porque eu sou assim, nós somos assim. Nós somos esses seres fantásticos que às vezes a gente olha para né, falamos aqui de um Chico Xavier e diz, nossa, que capacidade. Aquilo que a gente falou é uma coisa simplória, né? Capacidade de um indivíduo pegar um livro que não leu e te contar a história inteira, do começo ao fim, de trás para frente, se fosse necessário. Fazer assim com um livro que você já viu em ficção científica de robô, e dizer, já li. Pegar cartas fechadas e mandar a mensagem não para o remetente, mas para a pessoa que o remetente diz que precisava de ajuda, sem abrir o envelope. Né? Pelo processo da psicometria. Ele respondia milhares de cartas aos domingos, que, né, claro, não só num domingo, mas, ou seja, as milhares das cartas que ele recebia, ele mandava mensagens para as pessoas, a mensagem que a pessoa precisava, sem que a pessoa tivesse escrito para ele. Ele pegava o endereço de muita gente, eu acho que alguns aqui podem ter recebido, e ele mandava caixinha de mensagem. Ele, com a letra dele, fazia questão, mandava. A pessoa pegava as mensagens e chegava a mensagem no correio exatamente aquela que você precisava ler naquele problema que você estava passando. Ou não era problema, ou um momento de conquista, de alegria que você estava passando, vinha a mensagem que ele colocava lá dentro, sem que a gente tivesse mandado nada para ele. Por quê? Porque o cara tem a capacidade tamanha de entrar em contato com a pessoa que vai receber, que é o que a gente faz quando vai mandar alguma coisa, uma mensagem para alguém no smartphone. Você pensa na pessoa. Aquilo que você escreveu já foi mandado, porque foi antes, né? A sua emissão mental, o seu pensamento, a sua onda de pensamento já foi para a pessoa. Quando ela recebe aquilo, ela já foi atingida pelo seu pensamento. Imagina quando você faz isso no bem. Puxa, vou mandar para a Diana algumas palavras porque eu estou com saudades dela. Olha que beleza. Vou mandar para esse miserável aqui, para ver se ele... Isso aqui foi para acordar. Aí, né, para ver se ele presta atenção na vida. Você acha que o que você escreveu só vai materializar aquilo que o torpedo que a gente já mandou. Então, é a nossa própria capacidade que nós temos e, às vezes, não prestamos atenção em como utilizar. Por isso que, quando ele ia mandar para a pessoa, ele já fazia a conexão mental com a pessoa, via a estrutura que a criatura se encontrava e mandava exatamente de acordo. Ou então via a estrutura de caráter futuro, porque o futuro é um desdobramento do que eu faço no presente. Não é? Você quer saber do seu futuro? Não. Não, claro que quer. Você não quer, mas vai saber agora. Agora você vai saber. Você faz o seguinte, você vê como é que você está agindo no presente. Você vê o seu futuro. Não vai ser bom. Dá para mudar? Então muda. Dá. Livre-arbítrio. Esse é o limitador, ou o expansor de nós mesmos. Esse faz com que a nossa mente possa se refletir, porque órgão para se refletir a gente tem. Tanto é que foram verificar o cérebro do Einstein. Foram analisar e perceberam que o cérebro do Einstein, na época, né, que o Einstein desencarnou, etc., pegaram lá o cérebro do Einstein, e verificaram que ele não era maior do que de muita gente. Aliás, ele era um pouco menor. Mas a capacidade do espírito se refletia no material que estava ali. E que mostra que tem grande capacitação para fazer a coisa acontecer. Então, casos, né? Agora vamos pegar alguns aspectos que poderiam ter acontecido. Mas casos que a gente se aprofunde, né? Meta o pé pelas mãos em erros, vícios, supervalorizando conquistas inferiores,
vinculadas a orgulho, egoísmo, vaidade, sexualidade desregrada ou desequilibrada, usura e cobiça, o que a gente faz acontecer? Nessas experiências físicas, a gente volta focado, não usou o livre-arbítrio do jeito que quis, volta focado para as provas e expiações, para consertar, né, corrigir aquilo que a gente, né, foi invigilante. E é legal a gente verificar isso, né, que eu contraí débitos porque eu fui invigilante. É por isso que Jesus diz lá no livro do Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, né, o Boa Nova, que ele diz para Tiago: o homem é mais frágil, o homem, o ser humano, do que mal. Fragilidade está no desconhecimento de mim mesmo. Quanto mais eu me desconheça frente à mesa, vamos falar da mesa? Porque teve agora 2 episódios que tinha mesa, mas não é a mesa, é o que tem em cima da mesa. Que a gente, se eu sou desequilibrado diante da mesa, eu vou passar mal no dia seguinte, ou logo depois, né? Porque eu me empanturro, não é assim? Então eu sou frágil diante da mesa. Eu preciso, às vezes até mesmo, de assistência especializada para que aquilo não me agrida do jeito que está me agredindo. E assim em outras situações. Às vezes eu preciso recorrer à assistência especializada para me tirar de viciações mentais. Não é verdade? Não viciado em produto apenas, viciações mentais. Eu preciso, e a gente não pode ser, não, porque eu não vou nesse tipo de médico porque eu não estou louco. Isso era uma coisa absurda, né? A gente tem que, se a ciência progride, ela é a proposta divina em favor de nós mesmos, para que nós nos melhoremos. Né? Se você tem uma cirurgia plástica para corrigir um defeito que às vezes coloca a pessoa numa situação de reclusão, de isolamento, né? Não precisa também ficar, né? Estica. Chega uma hora que a pessoa fica, primeiro que fica chinesa, depois chega um momento quando ri, levanta os braços, porque esticou tanto que fica tudo esticado. Não, tudo bem, dá um tapinha, né? Até que fica bom, né? Aqui tem pé de galinha, depois com o tempo vira pé de pato, vai ficando uma coisa complicada. Né, dá um tapa, mas não precisa, vai, chega uma hora que fica uma coisa, né, não é um excesso, é a mesma situação em qualquer coisa, é ter bom senso, essa é a proposta. Então, se a gente, olha como a nossa influência consciente, essa situação de nós criarmos esse processo de forma consciente, vai fazer com que o nosso livre-arbítrio se amplie. Imagine livre-arbítrio ampliado nas condições que nós temos como espíritos que somos. Aquilo que a gente mal sabe de nós mesmos, os potenciais que nós temos do nossa condição utilizando o perispírito. Aquilo que nós conseguimos nos manifestar, processos que são, por exemplo, de mediúnicos, né, que hoje nós já sabemos muito sobre glândula pineal, que nós temos, né, no corpo físico, o reflexo que está no perispírito, que é uma estação emissora e receptora de tudo aquilo que nós temos das correntes mentais existentes no planeta e com o tempo fora dele. Nós já temos essa situação interexistencial. Nós saímos de um corpo físico no processo do desdobramento, que seja um cochilo. Geralmente na casa espírita, quando a gente dorme, é porque a gente se desdobra, não é porque dormiu, não é verdade? Não, eu assisti a palestra desdobrado. Não é verdade, mas enfim, a gente se desdobra, tem a capacidade de interagir numa dimensão paralela. Olha a beleza que nós somos. Trazemos desta dimensão benefícios que nós podemos receber, ou não, dependendo dos interesses, né? Porque a gente sai do corpo e procura o quê? Aquilo que nos interessa. Se tem umas frustrações, etc., né? Tipo, como eu gostaria, mas não vou porque pega mal, na hora que sai é que vai e enfia os 2 pés pelas mãos até. Né? Porque é tudo uma questão de sintonia, é o mundo que se vive mental. Não é o corpício que esconde, né? É o mundo que se vive mental. A gente vive conectado com tudo e com todos, de acordo com o nosso interesse, de acordo com os nossos desejos. Eu desejo bem
Se eu estou fora do corpo ou no corpo, eu sintonizo bem, eu me sinto bem e transmito para as pessoas, porque é uma troca, através dessa glândula que é reflexo no corpo físico daquilo que está no perispírito e que é exatamente a tal da glândula da mediunidade, mas não só. É com esta glândula que nós fazemos esta relação de troca. Eu penso em te ligar, você capta, porque eu emito, a sua pineal capta e diz, pô, eu vou ligar para o cara. Um exemplo simplório desse jeito. Qualquer tipo de situação, eu vou viver nesse mar, através do livre-arbítrio, comandando a própria existência. Então quebra essas estruturas de um Deus que castiga uns e perdoa os outros. A gente não precisa de um Deus desse, né? Porque ele é um privilegiador, porque ele vai castigar uns e perdoar outros. Não. Quem é o fiel dessa balança? Nós mesmos. Somos nós. Quando a gente mergulha em nós, para nos conhecer, a gente começa a ver o que é melhor em relação. Tanto é que Emmanuel diz, sabiamente, no livro Pensamento e Vida, cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Nós somos criaturas como verdadeiros faróis, que direcionam mentes. Você já tinha pensado nisso, não? Você, eu, nós somos direcionadores de pessoas em caráter consciente ou inconsciente, que seguem-nos o ritmo, que seguem o nosso ritmo, através daquilo que nós estamos emitindo mentalmente. É sério, não é não? Olha como a vigilância de Jesus se faz preponderante. Olha o Emmanuel dizendo, cada atitude da nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. A gente não pode se deixar bater. A gente não pode deixar que essa imagem se faça. Por quê? Porque a gente está levando tristeza, infelicidade, problema para os outros. Olha como essa doutrina, como Jesus, né? Faz isso na gente. Faz o quê? Presta atenção, cara. Presta atenção em você. Porque não é só você diante da vida, é você na vida dos outros. Olha que genial. Que é uma doutrina que abre a nossa capacidade de entendermos a nós mesmos, de conhecermos, de nos conhecer melhor e poder, diante da fragilidade, às vezes a gente, diante do problema, escorrega de novo, não é? Sei que não devia fazer, isso até foi o Paulo que disse, não o apóstolo. Sei que eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Por quê? Hábito. Né? Sei que eu não deveria falar mal daquela criatura, mas o corte de cabelo dela parece um capacete do Darth Vader. Não dá para não falar. Oh, coisinha de mau gosto. Aí a gente diz assim, puxa, não devia estar pensando nisso. Né? Que tá um capacete, tá, mas eu não devia estar pensando nisso. Já não vai ser mais igual da segunda vez. Né? Da segunda vez a gente acha que é um capacete, mas até que ficou bom. Né? Já começa. Né? Mas esse é o jeito de vencer ao ponto. Porque se tiver olha, o Emmanuel é tão feliz em relação a isso, que ele diz no Pensamento e Vida também, nessa obra que nós trouxemos aqui, uma frase, ele diz uma coisa, que quando nós descobrimos, ou seja, nos conscientizamos do hábito infeliz, nós já evoluímos. Olha que genial. Puxa, eu descobri. Não significa que resolveu, mas eu já tenho consciência sobre.
é a mesma coisa de vício de linguagem. A gente sempre usa esse exemplo. Já conversou com pessoas que eles falam né, ou então tá. Ficou um cara famoso que ele falava entende. Chegava uma hora que você ouvia entende, ou então né? É vício de linguagem. Então, ou então you know, tu sabes, que pegou no México, né? Tu sabes, you know, chega uma hora que você só ouve isso, não é assim? Porque a coisa fica repetitivo. Aí alguém diz assim para você, sabe quantos you know você falou em 3 minutos? Você diz, não, you know? Ele diz assim, you know. Você falou, por exemplo, 100 you knows em 3 minutos. E aí você diz, Aí você, vou prestar atenção em quem? Em mim. Resolve de uma hora para outra. Se você não fizer um trabalho sobre você, não resolve. Porque você permite que a coisa dê continuidade. E aí, se você dizer, não, eu vou resolver esta parada. Aí você começa a prestar atenção. Eu tinha a mania de botar a mão no bolso. Aí você bota a mão no bolso numa palestra, todo mundo fica olhando. Aí você tira a mão do bolso. Aí você bota a mão no bolso de novo, todo mundo olha. Aí você tira a mão do bolso, você bota a mão no bolso, todo mundo olha. Aí chega uma hora e você diz assim, o que será que esse cara tem no bolso? O que ele vai puxar do bolso? Não, o que ele esconde no bolso? O que tem dentro desse bolso? Percebeu? É exatamente esse processo. Eu tive que começar a fazer o quê? Eu comecei a me filmar. Eu fiquei meio traumatizado de botar a mão no bolso no começo, não fiquei chateado, eu queria tanto botar a mão no bolso, mas agora eu não vou botar mais. Pronto. O que eu fiz? Comecei a usar a camiseta que cobria o bolso. E na hora de pôr não dava. Cara, você usa o recurso, que pode. Você vai dizer assim, mas isso é tão simplório. E você achou que a vida era complicada? Mas pensar dessa maneira o Deus é tão simples. Pois é. Só que a gente se habituou a, por exemplo, ter o reflexo dos outros. Né? Olha o Emmanuel aqui. Né? É mais fácil eu ser triste com a sua tristeza do que eu me alegrar com a sua alegria. É porque eu fui me associando à sua tristeza. E fui me atendendo, fazendo comparações com as minhas. Quando a gente precisa quebrar esse círculo vicioso, eu preciso ficar feliz com a sua felicidade, com a sua conquista. Não existe nada melhor do que alguém que ligue para você ou te mande um texto dizendo, cara, fiquei milionário. Ganhei o Powerball acumulado de 600 milhões de dólares. Você está numa draga miserável, está devendo para Deus e o mundo. Aí você diz, eu preciso ficar feliz com esse cara. Porque se você não ficar feliz, ele está e você não. E você faz o quê? Autoflagelação. Aquilo que está ruim fica pior. Porque você dá foco no que é ruim. Isso é a mente, cara. Esse poder todo dá foco no que é ruim. Se está devendo, vai dever mais. Porque está dando foco naquilo que não é bom. Aí a gente fica impressionado com Jesus. Não, mas é que Jesus era Jesus e você é você. Jesus estava nessa missão porque ele alcançou esse nível. Nós vamos alcançar também, mas enquanto não alcança, é no nosso nível que a gente pode explorar. É o nosso nível que a gente pode viver. É aquilo que é a nossa proposta para o momento. Tem outros que estão numa situação muito mais delicada, muito mais difícil, não é verdade? A nossa proposta é essa, então a gente tem que fazer dentro da nossa proposta. Jesus faz no nível dele, nós fazemos no nosso. E fazendo bem no nosso, um dia a gente chega no nível dele. É assim que funciona a vida. Nós não vamos estacionar, esse é o ponto, é aproveitar essas oportunidades. Então, mente forte, dinâmica, que sabe o que quer e que busca de forma obstinada superar desafios e alcançar objetivos, traz ao espírito, a nós, infinitas possibilidades de crescimento e evolução. Os maiores impeditivos do avanço individual, estejamos encarnados ou desencarnados, porque pouca diferença faz, é o medo,
a dúvida, a indecisão, a preguiça, o comodismo, entre outras posturas que nos prendem à negatividade de sentimento. Vê se isso não é uma verdade. Medo, dúvida, indecisão, preguiça, comodismo. Se isso aí não é um veículo que isso faz com que a gente estacione em nós mesmos. Aí alcançar sucesso, sucesso diz respeito a esforço e a determinação. É isso que é sucesso. É esforço e determinação. Vou fazer. Quando você diz vou fazer, ninguém te segura. Essa é uma realidade. Você diz assim, eu vou fazer e ponto. Ninguém te segura. Até mesmo quando o papai e a mamãe dizem assim, dá uma olhada na figura com quem você está se envolvendo. Nem banho essa figura toma. E aí que a gente está, não é, querendo preservar a figura, diz assim, mas é que ela é, ou ele é muito natureba. É por isso. Ele prefere o odor natural. Né? É, claro que, não é verdade? Bora. Tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção nas coisas, na vida, em nós mesmos, para que a gente procure o melhor. E é Jesus que diz, quem procura acha. De acordo com o padrão mental em que viva. Aí a gente diz assim, não sabe o caminho? Se é esquerda ou direita? Veio uma galera de tempos atrás, né, que a gente chamou de profetas na Bíblia. Teve até um deles lá, o tal do Jonas, que foi engolido por uma baleia, que trouxe um Deus que tinha essas características humanas, não um Deus antropomórfico, via de regra barbudo, com um livro cheio de linhas tortas, porque ele escreve certo sobre linhas tortas, na verdade. Aí era esse Deus, mas veio para avisar. E dizer o seguinte, tem duas portas na sua vida para você escolher. É uma questão de preferência. A larga, vai vivendo do jeito que está, ou estreita, bota foco. Essa é a linguagem mais comum. A larga, você vai levando. Ou então na estreita, bota foco. Em quem? Em nós mesmos. Botemos foco. Quem bota foco e diz assim, mas foi lá atrás veio o pessoal para nos ajudar, não é verdade. Olha a quantidade de gente que veio, né, uma equipe que veio para atender todo mundo. Masaharu Taniguchi, fundador da Seichunoye, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Paramahansa Yogananda para a Índia, o Papa Francisco, a Irmã Dulce, gente que veio aí para dizer, dá para fazer. Se quiser, dá para fazer. Se quiser, dá para mudar. Se quiser, dá para melhorar. Mas só se você quiser. Se você não quiser, vai continuar na mesma. Aí não reclama, porque é o livre-arbítrio fazendo o quê? Limitando. Ou o livre-arbítrio fazendo crescer. Por isso que crescer é crescer com Jesus. A deixa é Jesus. Né? Rotina, de novo, é fazer o bem. Compensação é sentir-se integrado no universo, pertencente ao universo. A criatura se sente feliz pelo simples fato de existir. Esse é o ponto. É ver Jesus de novo. Aliás, é frase de Chico, que dizia que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. É uma realidade, é fazer com que Jesus de novo fique no coração de cada um de nós. Porque em fazendo isso, nós não só teremos diante de nós a felicidade, nós teremos também paz. Muita paz a todos.